Caríssimos irmãos e irmãs, amado povo de Deus, a liturgia desta segunda-feira nos apresenta, através desse evangelho, Jesus nos exortando à realidade de olhar para dentro do nosso coração, a nossa vida, a respeito do bem e do mal, de não enfrentarmos as dificuldades diárias com desejo de vingança, olho por olho, dente por dente, pagar o mal com o mal. Mas, ao contrário, deixar que cada uma destas realidades se transforme em nosso coração em oportunidades de render também graças a Deus. A primeira leitura, São Paulo aos Coríntios, ele exorta justamente a comunidade de Corinto a não receber em vão a graça que vem de Deus, a graça que nos é dada e em nosso coração nos fortalece, que nos faz buscar a Deus todos os dias, buscar estar na sua presença, fazendo a sua vontade. E fazer a vontade de Deus é justamente isso, nos colocar à disposição e amarmos o nosso próximo, o nosso semelhante. Jesus nos ensina isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo é também agir com caridade nos momentos conflituosos do nosso dia a dia, da nossa vida. É ser capaz de dar a face, o outro lado da face, quando alguém te insulta, te dá um tapa de um lado, uma linguagem figurada, te ofende de alguma maneira. É deixar-se ser sustentado por essa realidade ao ponto de suportar, por amor a Deus, tais realidades e mostrar a esta pessoa a graça de Deus que existe dentro dos nossos corações. Não enfrenteis quem é malvado, mas ao contrário, agir com amor em cada um dos processos diários. É de fato ser capaz de compreender, meus irmãos, minhas irmãs, a própria vida de Cristo neste mundo, no meio de nós. Cristo que foi capaz de se entregar por inteiro à humanidade. E mesmo sofrendo inúmeras dores, e mesmo se angustiando por inteiro, permanece firme, dando-se por amor à humanidade. Lhe deram um tapa de um lado, Jesus ofereceu a outra face. O esbofetearam, o humilharam, mas Jesus permanece firme no alto da cruz. E inclusive, do alto da cruz, redime cada um de nós, inclusive aquelas pessoas que estavam lhe crucificando. Prova maior de que a vingança, ela só nos corrói por dentro, é a própria vida de Cristo Jesus. Cristo não agiu por vingança, em momento algum, mas ao contrário, salva a humanidade inteira. São realidades difíceis, sim, completamente difíceis. A nossa humanidade, a nossa carne, que é fraca, mas não são impossíveis. E é isso que o Senhor Jesus está alertando aos discípulos. Fiquem atentos às realidades diárias para não cederem a comportamentos que ofendem a Deus, que nos privam da graça do céu, que nos tiram a salvação, que nos faz perder a comunhão com a misericórdia divina. É ter esta compreensão diária, meus irmãos, na nossa vida, em todas as nossas atitudes. É ir contra a corrente do mundo. O mundo prega olho por olho, dente por dente, mas Deus não. Deus prega o amor, a paciência, a bondade, a mansidão, como é o coração sacratíssimo de Jesus, manso, puro, humilde, que é capaz de acolher todas essas adversidades, mas se manter firme, ensinando o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Esse Deus que caminha conosco constantemente, esse Deus que nos sustenta, que nos fortalece. Quantas e quantas realidades nos são dadas, quantas virtudes São Paulo
na primeira leitura, manifesta à comunidade de Coríntios. Todas elas nos são dadas as virtudes, os dons, as graças, os frutos de Deus para nos auxiliar, para ser suporte no nosso coração diariamente. E nós precisamos abrir o nosso coração, dar passos de crescimento no caminho, diariamente, para sermos capazes de amar a Deus, de amar a nós mesmos, de amar o nosso semelhante. É entender a necessidade que nós temos destas realidades, meus irmãos e minhas irmãs, para alcançar, inclusive, a salvação que vem de Deus. O salmista no dia de hoje nos recorda que é preciso conhecer a salvação que o Senhor nos oferta do alto da cruz, Cristo Jesus. Conhecer a salvação e buscar na justiça do nosso coração caminhar nesses caminhos diariamente. Compreendendo que para alcançar a salvação é preciso abrir mão de tantas e tantas realidades, renúncias diárias que precisam ser feitas, que às vezes são duras demais a nossa compreensão, mas são necessárias para demonstrarmos a nós mesmos o crescimento espiritual que Deus coloca diante de nós. Degraus que precisam ser escalados cada dia mais. Degraus que nos elevam cada dia mais aos caminhos do Senhor. É compreender, meus irmãos. Não é ser omisso diante de muitas realidades. Pagar o mal com o bem. Mas é agir como Deus age constantemente. Agir como Deus faz com os seus desde a criação do mundo. Deus nunca agiu pagando o mal com o mal em diversas situações. Desde o Antigo Testamento, quando nós lemos a Sagrada Escritura, quantas e quantas oportunidades, poderíamos assim dizer, Deus teve de se irar contra o seu povo, que se fechou, que escolheu outras realidades, que se afastou do caminho, que duvidou da graça dele, mas ele permanece firme na bondade, porque Deus é bom, e se Deus é bom e nós viemos de Deus, nós também somos bons. Temos a bondade dentro de nós e sabemos viver do bem todos os dias. Mas às vezes nós deixamos a maldade do mundo disfarçar a bondade de Deus que existe em cada um de nós. Muitas vezes nós deixamos a maldade do mundo ferir o nosso coração e aí a gente começa a agir no impulso do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, deixando tantas e tantas realidades nos ferir, escondendo a bondade de Deus que há em cada um de nós. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos bons, existe bondade em nós, mas às vezes nem nós conseguimos enxergar essa bondade por tantas e tantas realidades que nos cegaram. Por isso é preciso parar para refletir, olhar para as nossas ações diárias, como tenho me colocado diante de tantas e tantas realidades conflituosas. Tenho vivido o mandamento do mundo, olho por olho, dente por dente, ou tenho conseguido viver o que Deus pede de mim? Não pagar o mal com o mal, mas tenho pagado o mal que as pessoas fazem contra mim com o bem que existe no meu coração. Se alguém te insulta, se alguém te difama, reze por esta pessoa. Se alguém fere o teu coração, se alguém te magoa, reze por esta pessoa. É uma forma de pagar o mal com o bem. Em vez de você discutir, criar conflitos maiores ainda, reze por essa pessoa, coloque na presença de Jesus. Oferta a sua oração de todo o coração a esta pessoa. Inclusive, pela oração nós conseguimos alcançar o perdão que às vezes é tão difícil dar a alguém. Pela oração nós conseguimos perdoar aquela pessoa que mais te feriu na sua vida. Mas é um exercício diário. Não é de um dia para o outro que a gente perdoa alguém, mas é um processo. Às vezes demorado, mas é um processo. Dar a face direita, dar também o manto, caminhar mais 1 quilômetro. Ou seja, é um processo que precisa ser feito para pagar o mal com o bem. Mas às vezes a gente prefere ir pelo caminho mais curto, pagando o mal
com o mal, com a vingança, com a difamação, com o ódio. E isso só vai gerando sentimentos ruins dentro de nós. É ter esta compreensão, meus irmãos. Estas realidades são as realidades que mais nos afastam do céu. São essas realidades que mais nos privam da salvação. E às vezes a gente não percebe. A gente acha que os pecados maiores são aqueles que mais nos privam do céu. Também, mas o ódio, o rancor que guardamos e cultivamos no nosso coração contra o nosso semelhante nos ferem muito diante de Deus. Se não somos capazes de amar aquele que está ao nosso lado, que nós conhecemos, como seremos capazes de amar a Deus? Nós não vemos, mas sabemos que está dentro de nós. É ter esta consciência. Se eu não amo meu irmão, consecutivamente eu não amo a Deus. Porque ele também é imagem e semelhança de Deus, apesar dos seus defeitos, das suas realidades ruins. Mas ele também tem a bondade de Deus no seu coração, porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, é saber enxergar, além dos defeitos, as qualidades e a bondade que existe no coração de cada pessoa. Esforcemo-nos para estar cada dia mais firmes no caminho de Deus e deixar esse auxílio divino nos sustentar cada dia mais. O auxílio nos é dado do alto, a graça de Deus. Portanto, não desperdicemos essa graça que nos é dada. Não vamos receber em vão essa graça, como nos exorta São Paulo, mas vamos deixar que elas se tornem em nossos corações a porta da salvação, a porta do céu. A graça que nos é dada pela Eucaristia, a graça que nos é dada pela reconciliação, o sacramento da confissão, todos os sacramentos, Deus nos dá a sua graça. Não deixemos que essa graça se perca em nossa vida, mas a transformemos em passagem para o céu, para a vida eterna. Reconciliemo-nos uns com os outros e busquemos estar todos os dias na presença de Deus por inteiro, não por metade, não um pedaço de nós, mas nós por inteiros. Esforcemo-nos para verdadeiramente receber Cristo Jesus na Eucaristia com o coração purificado de todas estas realidades. Há poucos dias Jesus nos dizia: não te aproxime do altar se tem algo contra o teu irmão. Reconcilia-te primeiro para depois aproximar do altar. Reconcilia-te primeiro para depois receber Jesus na Eucaristia. É preciso que o coração esteja limpo e purificado para receber esse grande amor que vem ao nosso encontro. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos inspire e nos ajude cada dia mais a pagar o mal com o bem, a viver do perdão e do amor, que é a nossa missão, que Deus confia a cada um de nós e está nos nossos corações. Sejamos a bondade divina que existe dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre